Não, não há benefício em ser uma ferramenta e o ponto de implementação de uma guerra por procuração. E se você não tem certeza disso, vá e pergunte aos ucranianos no momento nas trincheiras. Você sabe, essa é a coisa horrível, a coisa perversa sobre esse método de guerra por procuração que os Estados realmente aperfeiçoaram até agora. Na Guerra do Vietnã, eles ainda precisavam enviar suas próprias tropas. Mas agora, eles descobriram como conseguir que outros estados lancem as guerras que eles querem ter. E isso é difícil e leva muito tempo. E é muito sofisticado. É apenas para a ferramenta em si. Quero dizer, é uma ferramenta. Ninguém se importa com o martelo. Se o martelo quebra, o martelo quebra. Tudo bem, vou pegar outro, certo? Você não quer ser a ferramenta. E é por isso que eu gostaria de vender mais neutralidade para os lugares. Não no sentido de que você não deve tomar nenhuma posição ou ação, mas você precisa estar ciente de que é melhor ter sua própria posição e proteger seus próprios interesses em que ambos os lados. Olá, pessoal. Gostaria de compartilhar com vocês hoje um vídeo que é uma entrevista realizada comigo. Foi feita por dois colegas armênios, Hovik Manucharian e Espet Petrosyan, que, em seu canal no YouTube e podcast, falam regularmente sobre a Armênia e toda a região do Cáucaso de forma mais geral. Eu os encorajo a se inscreverem no canal deles. Eles estão fazendo um trabalho muito interessante lá também. Os dois estavam interessados em neutralidade, então falamos sobre isso por cerca de 1 hora. Aqui está. Olá e bem-vindo a este episódio de Conversas sobre Grunge. Hoje, estamos falando sobre um campo de estudo que chamou nossa atenção, chamado Estudos de Neutralidade. Então temos conosco um defensor deste campo, o Dr. Pascal Lotas. Olá, Pascal. Obrigado por participar do nosso programa. Olá, Pascal. Muito obrigado por me receberem hoje, com certeza. Como esta é sua primeira vez conosco, você poderia nos contar um pouco sobre você e os interesses que o levaram a este estudo formal do conceito de neutralidade? Bem, obrigado pelo seu interesse, porque não há muitas pessoas que querem falar sobre neutralidade, mas estou sempre feliz em fazê-lo. Meu nome é Pascal Lotas, sou cidadão suíço, mas estou morando há mais de 10 anos no Japão. Vim para cá há bastante tempo para fazer meu mestrado e doutorado. Durante meu doutorado no Instituto Nacional de Estudos de Políticas em Tóquio, trabalhei por 4 anos em estados neutros e no Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Acontece que ninguém se preocupou em olhar o que Espanha, Suécia e Suíça, esses foram os 3 principais que analisei, fizeram com o Japão durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente diplomaticamente. Então, fui aos arquivos e examinei a correspondência diplomática. Como se constatou, esses 3 países eram bastante diferentes. Embora a Suécia e a Suíça fossem muito próximas em termos de como seu sistema político funcionava, ambas democracias, uma direta, a outra uma democracia parlamentar, com uma história e tradição de neutralidade semelhantes naquele momento, a Espanha era completamente diferente, certo? A Espanha era uma ditadura fascista sob Francisco Franco, que havia acabado de vencer a Guerra Civil Espanhola. Mas a Espanha também permaneceu neutra. O fato de que todos os 3 permaneceram neutros com sucesso e não foram invadidos permitiu que mantivessem contato diplomático com o Japão como antes. Isso lhes permitiu fazer muitas coisas, mais ou menos em termos de se conectar com o mundo exterior e atuar como intermediários e atores políticos por direito próprio. Isso foi fascinante. Enquanto estudava isso, percebi que grande parte da discussão sobre neutralidade na Suíça e na Europa em geral perde um ponto muito importante, que é que,
Independentemente de você ter uma política de neutralidade de longa data, se você não faz parte de um conflito, você se torna neutro, mesmo em um sentido analítico, e isso permite que você faça coisas. Isso é algo em que decidi me concentrar assim que terminei o doutorado e construir esse campo de estudos de neutralidade, porque ninguém olha sistematicamente para esses estados que tentam permanecer terceiros, sabe? Que tentam permanecer sistematicamente fora. E as relações internacionais desenvolveram muitos termos para descrever isso, sem realmente analisá-lo. Balanceamento, hedge, bandwagoning e assim por diante. Mas todos esses são termos técnicos que, de alguma forma, tentam explicar ou não se preocupam muito com esses terceiros estados. Eu quero fazer o oposto, e minha afirmação é que dentro de qualquer tipo de sistema internacional e qualquer tipo de constelação de conflito, as terceiras partes, aquelas que não lutam, ou aquelas que tentam manter um bom relacionamento com aqueles que estão lutando, seja uma guerra direta, uma guerra comercial, ou apenas um conflito de pequena escala, essas terceiras partes importam muito, e essas terceiras partes influenciam todo o sistema. E é isso que estou tentando construir. Existe uma base formal para os estudos da neutralidade, e quando foi introduzida e cunhada, estou cunhando isso em coisa forte. Entendo. Estudos de neutralidade como um campo de estudo não existe. Tenho um projeto de pesquisa que implementei por 3 anos na Universidade de Waseda, em Tóquio, e agora por 5 anos na Universidade de Kyoto. Eu o chamo de estudos de neutralidade porque permite que as pessoas se concentrem sistematicamente nos estados terceiros. Então, Pascal, vamos nos referir a um velho ditado atribuído a Edmund Burke, que a única coisa necessária para o mal triunfar no mundo é que os homens bons não façam nada. Agora, nós realmente pesquisamos no Google e descobrimos que talvez isso seja erroneamente atribuído a Edmund Burke, mas o ponto continua válido. A neutralidade é realmente neutralidade? Você é realmente neutro se fica parado e observa seus vizinhos cometerem genocídio? Sim. Não, este é o cerne da questão. E talvez eu precise dizer que a neutralidade em um mundo dominado pelo bem e pelo mal, se esses são os únicos 2 polos que você tem, então a neutralidade não pode existir. Não há espaço conceitual. Assim que enquadramos o mundo internacional em termos de teoria da guerra justa, onde alguém é sempre mau e alguém é sempre bom, então você não pode ser neutro. Isso também explica porque na Idade Média, e em discussões, por exemplo, sobre as cruzadas, no contexto do bom cristianismo versus pagãos maus, não há neutralidade. Mas se a política mundial, e em geral, as relações das pessoas, forem enquadradas mais em termos realistas, e por realistas, quero dizer como Maquiavel, Clausewitz e pessoas que apenas descrevem como funciona a política de poder, nesse contexto, há muito mais espaço conceitual, porque, como disse Clausewitz, certo? A guerra é a continuação da política por outros meios. Nesse contexto, a neutralidade é a continuação da política pelos mesmos meios. Ou seja, se a guerra é realmente algo que os estados fazem para conseguir o que querem, então não fazer guerra e permanecer fora dela, mantendo sua própria posição, e tentando permanecer amigo de ambas as partes de uma guerra, é apenas uma escolha racional. Mas, novamente, voltando a isso, se temos um crime hediondo, como, digamos, um genocídio acontecendo, e você não faz nada a respeito, então fica absolutamente claro como isso parece ser cúmplice desse crime, certo? Portanto, a forma como o que está realmente acontecendo é enquadrado, e a forma como isso é enquadrado, são essenciais para determinar se a neutralidade é uma posição compreensível ou um crime hediondo em si. E eu não posso responder a isso. Só posso analisá-lo. Existe uma diferença entre os termos neutralidade e independência? There is a difference. I mean, let me put it this way.
Há uma diferença. Quero dizer, deixe-me colocar desta forma. Especialmente em relações internacionais, estados que não são independentes geralmente não podem realmente ser neutros, porque se você é um apêndice de outro estado ou está ligado a outro estado porque está em uma aliança militar ou porque está em um relacionamento onde depende do outro, se este quiser ir à guerra ou acabar em guerra, você geralmente acaba lá, certo? Então, independência, no sentido de ter a capacidade de tomar ações políticas diferentes de outro, é meio que um pré-requisito. Mas a neutralidade em si ainda é diferente, porque implica que você escolhe manter boas relações com seu amigo e o inimigo do amigo, certo? E o problema para o neutro, eu sempre uso essa metáfora, é que você é a terceira parte em um triângulo, certo? Is that you're the third part in a triangle, right? You have belligerent 1, belligerent 2, and this can Você be tem o beligerante civil war or 1, whatever. o beligerante You're the 2, third part in the e isso também triangle. pode ser uma guerra comercial ou qualquer outra coisa. E você é a terceira parte no triângulo. O fato de você tentar manter boas relações com ambos, enquanto esses dois estão em guerra um com o outro, levará automaticamente ambos os polos a tentarem puxá-lo para o lado deles ou afastá-lo do outro. Certo? E é isso que estamos vendo agora. Sanções secundárias dos Estados são impostas a estados ou empresas que não cumprem as sanções dos Estados, mesmo que as empresas estejam fora da jurisdição dos Estados. Esse é um mecanismo típico para tentar empurrar estados neutros na guerra entre a Rússia e a Ucrânia para o seu lado, ou afastá-los do outro. É um teste de constelação de conflito, que os neutros spread e puxados por ambos lados, porque não estão completamente em feeling. Because they are not completely in one or the other camp. So when I thought about neutrality, I was looking this up and Então, quando pensei sobre neutralidade, estava pesquisando sobre isso, e várias pessoas na área de estudos de neutralidade estavam falando sobre o movimento dos não alinhados como um exemplo de neutralidade. E para nós armênios, especialmente quando acompanhamos o conflito entre Armênia e Azerbaijão ao longo dos anos, o Azerbaijão conseguiu obter muitos favores do movimento dos não alinhados em termos de declarações políticas. Não tenho certeza de quão sérias elas eram, mas, por exemplo, acredito que, em 2012, a reunião ministerial do movimento dos não alinhados foi a única onde o não uso da força, que é um dos principais princípios nas relações internacionais, especialmente na ONU e assim por diante, foi enfatizado. Todo mundo depois disso falava sobre a integridade territorial do Azerbaijão e assim por diante. Então não é esse um caso em que a suposta neutralidade, na forma deste movimento dos não alinhados, está na verdade se tornando um bloco que pode pressionar a Armênia a tomar ações? E como você avaliaria a experiência deste movimento dos não alinhados como uma organização internacional na prática da neutralidade? E sabe, o resultado final que temos até agora. Não tenho certeza se há outros exemplos, mas só conheço este que foi particular para nós. Yeah, no, it's a good point, but you know Sim, não. É um bom ponto. Mas, você sabe, um equívoco é pensar que estados neutros e não alinhados não tomam posição. Eles geralmente fazem o oposto. Eles sempre tomam uma posição, mas tomam a sua própria. O movimento dos não alinhados é um exemplo de um grupo de estados que se uniram porque não queriam ser sugados pela bipolaridade. E, na verdade, fizeram disso uma declaração política para dizer, tipo, pessoal, esse sistema bipolar que vocês estão criando aqui, esses dois blocos e sua exigência de se juntar a este ou aquele não está funcionando para nós. Nós não queremos isso. Nós não queremos um mundo bipolar. Fazemos as coisas do nosso jeito. E o que esses dois polos fizeram? Eles automaticamente enquadraram isso em sua conceituação. Eles pensaram, se você não está conosco nem com o outro, então você é um terceiro polo. Você é o outro. E o não alinhamento disse não é bem assim. Somos apenas alguns países que não querem participar dessa besteira bipolar. E é por isso que você encontra também dentro do movimento dos não alinhados certos princípios, mas eles são muito frouxos. E o próprio movimento dos não alinhados é muito, muito frouxo. É apenas um clube de países que se reúne de vez em quando
em nível ministerial ou de cúpula. E eles tinham, tipo, várias políticas ao longo do tempo. E quando se trata de Armênia e Azerbaijão, eu diria que uma coisa é que eles eram muito anticoloniais em espírito, o que é uma das razões pelas quais muitos desses países se apegariam tanto à ideia de integridade territorial, porque isso está meio que enraizado em muitos deles, que foram anteriormente colonizados, que a integridade territorial e o autogoverno, e assim por diante, são muito importantes para eles. E então eles teriam, é claro, entre si, políticas inconsistentes em relação à Armênia e ao Azerbaijão. Mas isso também tem a ver com o fato de que Armênia e Azerbaijão é um conflito que é semelhante por fora, mas funciona de maneira diferente por dentro da luta anticolonial que a maioria desses países enfrentou, com exceção da Iugoslávia, que dentro do MNA em si tinha uma posição especial. E só como contexto para nossos ouvintes que talvez não estejam cientes, a Armênia fazia parte ou ainda faz parte da CSTO, que é uma aliança defensiva criada pela Rússia. Enquanto isso, o Azerbaijão deixou essa aliança e essencialmente foi assim que decidiu se tornar parte do movimento dos não alinhados, enquanto a Armênia não era membro. Ainda sinto que só por se tornar membro e a Armênia não ser membro, como outros membros, você sabe, tentam dar alguns favores ao Azerbaijão, obviamente. Mas talvez a pergunta a se fazer seja quão significativo foi esse apoio. Porque ainda acredito que, se você é membro de um movimento não alinhado, ainda deve apoiar uma ordem global mínima, que é, você sabe, não endossar a violência e não endossar o uso da força, na minha opinião. O problema é que na esfera internacional temos conceitos concorrentes, certo? E podemos ver como até mesmo as pessoas que afirmam defender a ordem internacional baseada em regras são aquelas que sempre utilizam estrategicamente o que for melhor. Se no caso de Kosovo, a independência e o autogoverno das populações são o foco, então optamos por isso. Mas se no caso da Ucrânia e do Donbass, a integridade territorial é melhor para nós, então escolhemos esse princípio. E, você sabe, integridade territorial e autogoverno, é claro, se contradizem. E assim, você tem um conjunto completo de princípios que, especialmente o Ocidente, escolhe à vontade o que for melhor para nossos interesses geopolíticos. Na verdade, tivemos uma pergunta específica nessa área, porque temos a situação de dois princípios internacionais que aparentemente entram em conflito: o da integridade territorial e o princípio da autodeterminação. Como a neutralidade realmente se posiciona em uma situação como essa, aparentemente entre o certo e o errado? Não tem. A neutralidade em si não é um conceito que tenha qualquer tipo de existência metafísica, certo? É realmente mais ou menos um princípio e uma tendência em situações de conflito em que às vezes você tem terceiros. Você sempre tem atores que estão conectados às partes em conflito, mas que eles mesmos não querem fazer parte disso, pois não faz sentido para eles escolherem. E você sabe, Armênia e Azerbaijão são realmente um bom exemplo. Quero dizer, qual deles o Japão escolheu? Qual deles o Japão apoiou? O Japão não apoia nenhum deles, porque o Japão nem sequer entende realmente do que se trata. Não tem interesse nisso e não quer ser envolvido. Então, apenas me deixe em paz da posição do Japão. Embora o Japão não declare oficialmente neutralidade, no próprio conflito, é mais ou menos um ator de terceira parte e, naturalmente, tentará interagir com ambos os lados, por que não, enquanto não toma uma posição sobre o conflito real. Isso acontece regularmente, e acontece também em conexões interpessoais. Se vocês dois tivessem uma briga e me perguntassem, eu naturalmente tentaria ser gentil com ambos e descobrir o que está acontecendo, certo? É uma tendência dos sistemas de conflito produzir neutros de terceira parte nesse sentido.
in that sense. E eu acho que foi exatamente assim com o grupo de Minsk da OSCE, que foi criado como um corpo mediador internacional com o mandato de lidar com o status de Nagorno-Karabakh, ou Artsakh, para nós. Durante 30 anos, eles basicamente empurraram o problema com a barriga em relação ao status de Artsakh, porque não há certo ou errado, mas absolutamente nenhuma solução até que alguém decida qual lado vai vencer. Assim, o estado de neutralidade continuou até que não pôde mais, terminando, em última instância, em guerra. Yeah. Sim, o problema com conflitos territoriais é que eles facilmente e imediatamente criam jogos de soma zero, certo? É o seu ou nosso. Nagorno-Karabakh é ou do Azerbaijão ou da Armênia. A única maneira de remediar isso é saindo desse quadro e criando soluções mais integradas, da maneira que a União Europeia, com todas as suas falhas e erros, conseguiu fazer certos conflitos desaparecerem, porque você se integra em um quadro maior, certo? Certain conflicts go away because you integrate into a larger framework, right? That's why an important reason why Northern Ireland stopped being. Essa é uma razão importante pela qual a Irlanda do Norte deixou de ser um problema, porque a Irlanda e o Reino Unido se tornaram parte da União Europeia, que criou uma união aduaneira. Isso garantiu que a ilha pudesse funcionar naturalmente. A integração em um todo maior para cooperar é algo que seria necessário para uma solução equitativa do conflito, mas isso está longe de acontecer. A posição de neutralidade lá, é claro, não ajuda a resolver a situação. Se estados terceiros permanecem neutros, a única coisa que fazem é não adicionar mais combustível ao fogo. Se você olhar para o que está acontecendo na Ucrânia, um dos meus argumentos é que, se forças estrangeiras não tivessem intervindo em ambos os lados no conflito interno da Ucrânia, nunca teríamos chegado a esta guerra enorme e problemática. Se o Ocidente não tivesse tentado influenciar Kiev em 2014, e se a Rússia não tivesse fornecido armas aos rebeldes no leste, e se o Ocidente não tivesse adicionado mais armas a isso, então não teríamos esse enorme conflito estrutural, que agora está realmente à beira de destruir toda a Ucrânia. Which is now really, is on the verge of destroying the entirety of Ukraine. So, in a sense, Então, de certo modo, a permanência de muitos estados fora do conflito na Armênia e no Azerbaijão pelo menos garante que o conflito permaneça pequeno, mas o conflito não desaparece, e ainda é guerra e ainda é ruim. Portanto, isso não resolve o problema. So it doesn't solve the problem. Speaking of Ukraine, we frequently hear the war. Falando sobre a Ucrânia, frequentemente ouvimos que a guerra na Ucrânia pode estar anunciando o novo mundo multipolar. Eu não vi uma definição clara do que significa o mundo multipolar e quais atributos ele teria. Por exemplo, haveria mais ou menos paz? Além disso, sistemas de valores e o fato de que não há um sistema de valores global sendo imposto, e um mundo multipolar poderia permitir mais variação e mais diversidade em termos de sistemas de valores locais. Quais são seus pensamentos sobre isso e como poderíamos saber que o mundo multipolar chegou? How could we tell that the multipolar world is here? Well, the word multipolarity just refers Bem, to a palavra multipolaridade refere-se apenas a um fato observável de que, em vez de ter um centro político único de tomada de decisões, cujas estruturas são usadas por todos, o que é um mundo unipolar, ou um bipolar, como durante a Guerra Fria, onde as estruturas básicas do sistema global são: ou você trabalha com as instituições que o Ocidente de Washington criou, incluindo o sistema monetário e assim por diante, ou você está se integrando ao sistema soviético de como eles faziam as coisas, certo? Os soviéticos tinham seu próprio jeito, e acho que não preciso dizer a vocês que isso era diferente. É como se a economia funcionasse de maneira diferente, o comércio funcionasse de maneira diferente, e os canais de comunicação funcionassem de maneira diferente. Mas funcionavam. Funcionaram até pararem de funcionar, mas funcionaram. E o mesmo acontece com o Ocidente. O mundo multipolar refere-se então a ter pelo menos mais de 2 desses, e ter outras opções nas quais comunicação, economia, comércio, educação e assim por diante podem acontecer. E acontecem, e que você passa por múltiplos nós, certo? E em termos de projeção de poder,
você tem mais do que apenas 2 países que podem fazer guerra. Por quê? Agora temos os chineses, que têm suas capacidades independentes, capacidades muito independentes, e eles mesmos as produzem. A produção, a autossuficiência na produção de suas próprias armas, e assim por diante, é bastante importante para os estados que estão jogando no nível global, como podemos ver agora. Se a Rússia realmente tivesse sido isolada de todos os outros, ainda assim, teria sido capaz de produzir uma boa parte das armas de que precisa, enquanto o Ocidente é capaz de produzir o que precisa. E os chineses também fazem isso, em grande medida. No final das contas, ninguém é 100% autossuficiente. Mas eles são muito, muito mais autossuficientes do que, digamos, Suíça, Armênia ou Azerbaijão, certo? Dependemos da integração com os outros, porque somos pequenos demais. Simplesmente não podemos fazer isso sozinhos. E multipolaridade refere-se a ambos esses fenômenos, que você tem mais do que apenas 2 grupos, estados com capacidade militar, e você tem várias estruturas que eles constroem. E isso, é claro, tem um grande potencial para conflito. Mas o que vimos no passado é que mesmo a bipolaridade e a unipolaridade não eram estruturas que trouxeram paz. De jeito nenhum. Quero dizer, agora há uma pesquisa acadêmica muito boa que mostra que os Estados Unidos intervieram mais em intervenções internacionais, quero dizer, no exterior, mais após 1945 do que antes. E mais depois de 89 do que antes, entre 45 e 89, já que o fim da Guerra Fria não levou os Estados Unidos, a potência unipolar, a reduzir as intervenções estrangeiras. Na verdade, levou a um aumento. E vimos guerras horríveis, e milhões de pessoas pereceram, certo, entre 89 e o momento unipolar, ou 2022. O momento unipolar não foi um momento de paz. Então a questão é, como lidamos com um mundo multipolar? E como é possível construir estruturas que, mesmo que não estejam necessariamente integradas umas às outras, como uma ponte, construam algo que seja estável, sabe? Ou como um telhado, onde cada telha individual cairia no chão, se não fosse pelo resto da estrutura, certo? Sim. Hovig, vamos parar um momento aqui. Gostaríamos de lembrar nossos ouvintes para irem à nossa página de doações, podcasts.grung.org/donate, ou simplesmente acessar podcasts.grung.org, onde há um link de doação. Considere nos comprar um café, ou melhor ainda, torne-se um membro sustentador do Grung através do nosso link no Patreon e contribua mensalmente. Você sabe, não há muitos programas como o nosso que digerem as notícias armênias semanalmente e trazem discussões interessantes relevantes a isso em inglês e de maneira regular. Sempre operamos como um trabalho de amor. E não somos apenas sem fins lucrativos, mas também sem orçamento, infelizmente. Então contamos com ouvintes como você para nos ajudar. E são apenas 2 ou 3 amigos que se comprometeram com nosso tempo e esforço para entender o mundo ao redor dos armênios e da Armênia e compartilhar esse entendimento com... Portanto, continuaremos a fazer nosso trabalho como sempre fizemos, mas seu apoio nos ajudará a expandir nosso alcance para mais pessoas interessadas em assuntos armênios ao redor do mundo. Número 4, visite nossa página de doações. Novamente, podcasts.grung.org/donate. Agradecer-vos a stanquia.toats, peace por Osmond, e avskanses sökset lime to sério. Your support very seriously. Prenho. So let me ask then, since we're Armenian. Então, deixe-me perguntar, já que somos armênios, vamos falar um pouco mais sobre a Armênia. Na discussão anterior que tivemos com Glenn Giesen, perguntamos a ele se a guerra de Nagorno-Karabakh foi uma armadilha montada para a Rússia pelo Ocidente, dado o que estava por vir na Ucrânia. Ele disse que se a Rússia tomasse partido na luta, então seria uma armadilha, porque você não pode agradar um lado ou outro nesse conflito.
E como se viu, a Rússia precisa da Turquia na guerra atual, e a Rússia obviamente está contando muito com o Azerbaijão, e a Europa está contando com o Azerbaijão para energia e assim por diante, e todos estão comprando gás com marca Azeri, que na realidade é gás russo. Então nossa pergunta foi: você acha que naquela época, em 2020, as engrenagens já estavam em movimento para a guerra atual na Ucrânia? E essencialmente Karabakh foi uma tentativa inicial de abrir uma segunda frente contra a Rússia. Quais são seus pensamentos sobre a guerra em Karabakh no contexto do conflito atual entre a Rússia e o Ocidente? É uma boa pergunta. E para ser honesto, eu não sei o suficiente sobre o que aconteceu na Armênia e no Azerbaijão, por exemplo, quando se trata das ONGs, se o National Endowment for Democracy e assim por diante patrocinou muitas atividades ou não. A única coisa que podemos dizer é que o conflito entre a Armênia e o Azerbaijão já dura mais de 30 anos, certo? Este estava em espera, como você disse, e todos entendiam que não estava resolvido. E meio que todos entendiam que em algum momento isso provavelmente iria reacender, certo? É como de uma forma ou de outra, assim que a Armênia e o Azerbaijão saíram da União Soviética, a estrutura comum desapareceu, e esse problema se tornou enorme, certo? Então, eu tenderia a pensar que são provavelmente processos mais ou menos naturais entre esses dois campos, especialmente considerando as decisões políticas que o Sr. Pashinyan tomou e também em relação à Rússia. O Azerbaijão conseguiu construir seu exército ao longo de décadas, a ponto de poder vencer esta guerra. E eles usaram um momento que parecia oportuno, e no final, acabou se mostrando, de uma perspectiva militar, corretamente julgado, que agora era o momento em que poderiam agir, porque o fizeram. Portanto, eu pensaria que isso é provavelmente mais um desenvolvimento interno. Também porque a atenção do Ocidente no Cáucaso, na minha visão, sempre esteve mais voltada para a Geórgia do que para a Armênia e o Azerbaijão. Than on Armenia and Azerbaijan, also with invested money into. Além disso, com o dinheiro investido na Geórgia e campanhas de influência, a Geórgia assume um papel mais proeminente. E lá temos um conflito direto entre a Rússia e a Geórgia. Enquanto na Armênia e no Azerbaijão, este é um momento típico em que a Rússia realmente não queria escolher lados. A própria Rússia é meio que um ator neutro, embora esteja com a Armênia como parte de uma aliança basicamente defensiva, mas por razões políticas reais, tinha todo o incentivo para simplesmente não tomar partido, ou apenas se a situação se agravasse. Mas como o Sr. Pashinyan nem queria a intervenção russa, Vladimir Putin disse: "O que devo fazer? O que devo fazer? Eles não querem." Então, sim, desculpe. Eu concordaria com você. A única evidência oficial que temos é este relatório vazado da Rand Corporation de 2019, que menciona coisas que os Estados Unidos poderiam fazer estrategicamente em seu conflito com a Rússia. E uma delas mencionava explicitamente agitar ou usar o conflito de Karabakh. Mas sim, acho que podemos falar mais sobre isso, mas há muito a cobrir. Mas já que você mencionou Pashinyan, você sabe, desde a guerra de 2020 oficialmente, mas muitos diriam até antes, Pashinyan deu o passo dramático de afastar a Armênia da órbita da Rússia, frequentemente jogando com as emoções da população, que ainda está em uma depressão pós-guerra, e eles não conseguem perdoar totalmente as inações da Rússia em Karabakh, independentemente das razões para isso. E essa política tem sido compartilhada por um grupo de acadêmicos financiados pelo Ocidente. Você mencionou o National Endowment for Democracy. Existem um grande número de institutos desse tipo na Armênia. E justamente hoje, 2 acadêmicos ocidentais de origem armênia escreveram um artigo que foi publicado no National Interest, com um subtítulo que diz: "A Armênia pode oferecer aos Estados Unidos uma base no quintal da Rússia." Só essa declaração em si parece oferecer a Armênia essencialmente como uma ferramenta na luta entre a Rússia e o Ocidente. Enquanto isso, Ospet e eu estamos quase cansados de fazer esta pergunta.
Qual é o benefício para a Armênia nesse cálculo? Mas muitos analistas concordam que é essencialmente isso que está acontecendo. O Ocidente está usando a Armênia como uma ferramenta, e novamente não conseguimos ver o benefício. Você vê alguma vantagem para a Armênia em se tornar uma base dos Estados Unidos contra a Rússia? Ou, na verdade, se me permite acrescentar, existe um caminho para a neutralidade a partir de onde a Armênia está agora. Quero dizer, apenas para responder a sua pergunta, Rovik, não. Não há benefício em ser uma ferramenta e ser o ponto de implementação de uma guerra por procuração. E se você não tem certeza disso, vá e pergunte aos ucranianos no momento nas trincheiras. Sabe, essa é a coisa horrível, a coisa perversa sobre esse método de guerra por procuração que os Estados Unidos realmente aperfeiçoaram até agora. Na Guerra do Vietnã, eles ainda precisavam enviar suas próprias tropas, mas agora, eles descobriram como fazer com que outros estados lutem as guerras que eles querem travar. E isso é difícil de fazer, e leva muito tempo, e é muito sofisticado. É apenas para a própria ferramenta. Quero dizer, é uma ferramenta. Quero dizer, ninguém se importa com o martelo. Ninguém se importa se o martelo quebra. O martelo quebra. Tudo bem, vou pegar outro, certo? Você não quer ser a ferramenta. E é por isso que eu gostaria de promover mais neutralidade nos lugares. Não no sentido de que você não deve tomar nenhuma posição ou ação, mas você precisa estar ciente de que é melhor ter sua própria posição e proteger seus próprios interesses em relação a ambos os lados. Isso é algo que eu acho que o atual governo georgiano tenta fazer. O governo sonho georgiano, porque por um lado, eles ainda têm 2 territórios, seus ocupados pela Rússia, e eles não têm relações diplomáticas com a Rússia. Por outro lado, eles tentam não provocar ainda mais a Rússia para evitar uma segunda invasão, e tentam manter os americanos fora para não serem usados como uma ferramenta para abrir uma segunda frente. O que alguns estrategistas no Ocidente adorariam fazer. E os caras de quem você falou, obviamente, acham que seria ótimo para a Armênia provar sua lealdade. Eles acreditam que no futuro, depois de se tornar o ponto de implementação e fazer o sacrifício pelo Império, você será recompensado por estar do lado certo da história. Nos livros de história sempre dirá algo como a Armênia estava lá quando tudo mudou, e a Armênia salvou a Europa, e a Armênia salvou o Ocidente. Acho que é isso que passa pela mente dessas pessoas. E em segundo lugar, uma vez que isso tenha acontecido, então todas as riquezas virão, porque o Ocidente será tão grato e agradecido, e eles integrarão a Armênia na União Europeia. E então será um final feliz com BMWs dourados e Teslas, certo? E posso garantir que isso não é o que vai acontecer. Isso não é o que você faz com ferramentas. Você não as coloca num Tesla. Você as coloca de volta no galpão de onde vieram. Então, não seja usado por ninguém, nem pela Rússia, nem pelos americanos. Faça o que faz sentido em termos de poder político, porque assim você tem as melhores chances de realmente conseguir algo, seja um Tesla, um BMW ou um BYD chinês, que são carros fantásticos, e use-os uns contra os outros. E a Rússia faria algo semelhante se pudesse. Portanto, não se trata de dizer que um é melhor que o outro. Trata-se de dizer que é melhor manter uma relação independente e um tanto neutra, mais integrada. Alguns estados são muito bons nisso. Quero dizer, veja como a Índia está lucrando com a situação, conseguindo petróleo mais barato e revendendo-o até mesmo para os europeus. Geralmente, é mais benéfico tentar jogar com os dois lados do que apostar tudo em um único campo. Mesmo os turcos, embora façam parte da OTAN, agora estão jogando com os dois campos, porque está absolutamente claro que apostar apenas nos europeus, A, eles não os querem, e B, por que fariam isso neste momento? Então espero que isso responda à pergunta. Você mencionou várias vezes e acho que tocamos nessa questão de diferentes instituições e multipolaridade. Para mim, a lógica da multipolaridade parece ditar menos institucionalismo global
e mais abordagens locais e regionais ou bilaterais. Pelo menos no caso da ONU e de outras organizações semelhantes, estamos vendo que seu papel está diminuindo a ponto de se tornarem irrelevantes. Mas, ao mesmo tempo, estamos vendo reorganizações e crescimento de outras organizações como o BRICS, SCO, a Organização de Cooperação de Xangai, bem como a União Econômica Eurasiática. Você pode nos dizer qual é o papel do BRICS, SCO e algumas dessas outras instituições? Elas serão alianças ou blocos do mesmo estilo que existiram até hoje, ou como você as vê evoluindo? E também, mais sobre cada uma delas. Por que precisamos de duas? E há espaço para outras também. Existe. Então, um mundo multipolar implicaria automaticamente que você tem múltiplas organizações e múltiplas estruturas e redes que, à primeira vista, são mutuamente exclusivas. Mas, na verdade, elas começarão a trabalhar juntas. E já podemos ver como isso está acontecendo, certo? Como a Turquia aparentemente pediu à Rússia para se juntar aos BRICS enquanto faz parte da OTAN. E como a União Europeia está, claro, interagindo com outros arranjos regionais e está interagindo com os estados abaixo e com forças externas. E como teremos novos sistemas de pagamento nos quais os BRICS estão atualmente trabalhando. E então os estados vão escolher. Muito provavelmente, muitos estados tentarão implementar ambos, certo? Sim, porque isso faria mais sentido, já que a redundância faz sentido. Assim, teremos uma proliferação de organizações internacionais. Dentro desse contexto, a ONU provavelmente se tornará uma das várias organizações internacionais que fazem coisas. A ideia da ONU no início era ser um governo mundial, certo? Após a Liga das Nações, uma estrutura de cima para baixo, no tamtinhid, com regra de segurança ONU, e então eles minham a pá todos. Agora isso não aconteceu. A ONU acabou se tornando uma das diferentes organizações, entre outras, e provavelmente continuará assim, porque uma das coisas é que mesmo que a chamemos de irrelevante, ela é irrelevante apenas no sentido de que não consegue impor essa estrutura. Mas a China diz que quer trabalhar no sistema internacional através da ONU. A Rússia diz isso. Os Estados Unidos dizem isso. A UE diz isso. Quero dizer, um dos únicos consensos que ainda temos é que todos dizem que aderem à Carta da ONU, o que é realmente uma coisa boa, certo? Isso nos fundamenta, nos dá um entendimento comum do que realmente almejamos. Então eles a implementam de forma diferente e a interpretam de forma diferente. Mas o entendimento de que a ONU é importante e queremos que ela seja importante ainda está presente. Até agora, não ouvi nenhum dos grandes ou pequenos dizendo algo como vamos sair dessa maldita ONU e então vamos lutar contra esse império do mal. Tipo, isso não é o que ouvimos. Então, ouvimos, tipo, diferentes versões da mesma ideia dentro de diferentes tipos de estruturas. E o BRICS é então uma delas. Mas o BRICS é uma estrutura solta, assim como o G7. E você pode ver como o BRICS tenta unir até inimigos, certo? No ano passado, eles convidaram ao mesmo tempo o Irã e a Arábia Saudita. Eles combinam China e Índia. E não vamos esquecer, China e Índia têm enormes disputas territoriais, certo? Mas o BRICS está tentando ser um clube para aqueles que, mesmo entre rivais, ainda querem encontrar um terreno comum, o que os torna institucionalmente diferentes, é claro, da OTAN ou da UAE, que exigem uma adesão estrita ao código e onde todos têm que estar na mesma página. O BRICS é como podemos estar em páginas diferentes em algumas partes, mas ainda podemos cooperar, e ainda é benéfico no geral, certo? Então é meio que uma filosofia e mentalidade diferente por trás dessas instituições, mas veremos mais disso. E também a Organização de Cooperação de Xangai. Os estados terão apenas várias saídas, e será muito mais movimentado e não canalizado por uma única instituição. E você tem alguma previsão sobre a próxima reunião do BRICS em outubro em Kazan? Acho que um dos principais temas ou tópicos em discussão é essa desdolarização ou uma moeda comum do BRICS que pode surgir. Você tem alguma opinião sobre isso?
Duvido que o BRICS crie sua própria moeda, porque isso tornaria as coisas desnecessariamente complicadas. Já é complicado. Então faz mais sentido que eles tentem trabalhar com alguma forma de cesta de moedas para ter um dinheiro comum. O dinheiro tem 3 funções, certo? Unidade de conta, reserva de valor e meio de troca. Universalmente aceito desde Platão, basicamente. E uma das primeiras coisas que você gostaria é de uma unidade de conta comum, para que não precise converter tudo em dólares americanos para ter um entendimento comum do custo das coisas. Então eles provavelmente tentarão trabalhar nisso, porque é o mais fácil e menos consequente, mas teria um impacto na percepção. Então essa é a minha suposição sobre para onde eles estão indo. A outra coisa que posso dizer é que sabemos agora, por Vladimir Putin, pelo que ele disse recentemente, que o BRICS está trabalhando em um novo status de membro. E isso faz sentido, porque o BRICS agora está enfrentando o problema de estar ficando grande demais. Sabe, quando você tem apenas 5 estados, é fácil parar com base no princípio do consenso. Quero dizer, mesmo para 5 estados, é difícil alcançar consenso, inviável. E agora eles estão com 9, eu acho, membros. E eles ainda têm um modelo de consenso, certo? Quero dizer, todos precisam concordar para que algo aconteça. E se eles forem para 34, para os quais agora têm candidaturas, isso se tornará quase ingovernável. Então, ou eles precisam mudar algo na forma como tomam decisões, ou precisam criar um relacionamento mais flexível com os outros. E parece que estão indo pela segunda rota e tentando ter algo como uma adesão leve. Veremos o que é isso. Mas, eu cresci muito conceitualmente com seus membros, e agora estou com as consequências disso. Provavelmente, eles viram que anunciasse o Conselho de Segurança do BRICS e todos os outros se tornarão membros leves. Sim, bem, eles não são uma aliança militar, certo? Eles são um bloco comercial. Mas ainda assim, este é o problema. Como nos organizarmos para permanecer ágeis, ter impacto e não nos degradarmos em uma ONU que está institucionalmente bloqueada? Basicamente, eles não conseguem tomar decisões. Ou em um tipo irrelevante de, você sabe, clube de apenas um acordo comercial. Você quer ser mais do que isso, mas não uma ONU que não consegue se mover. Então, o último tópico que queríamos discutir com você, Pascal, é a segurança da cadeia de suprimentos em um mundo multipolar. Com o ataque de ontem aos pagers por Israel, acredito que um novo Rubicão foi cruzado em termos do que é permissível para os estados fazerem internacionalmente e as ameaças que países menores e menos, eu acho, tecnicamente soberanos precisarão considerar. Resumidamente, parece que Israel conseguiu, ou no momento da fabricação ou durante o envio, implantar explosivos em milhares de pagers supostamente destinados ao uso pelo Hezbollah no Líbano. Não apenas pagers, mas parece que celulares, rádios de comunicação e até painéis solares foram relatados como explodindo por todo o Líbano nos últimos dias, resultando em múltiplas mortes e ferimentos a milhares, incluindo transeuntes inocentes e até crianças. Independentemente da posição de alguém sobre o conflito no Oriente Médio, acho que esse ataque levanta muitas questões sobre a segurança da tecnologia básica e de outros bens dos quais os países dependem. Consigo pensar em apenas alguns países que, por exemplo, seriam capazes de fabricar seus próprios celulares e equipamentos de rede. Então, como os países regulares e pequenos obtêm a garantia ou, você sabe, asseguram que seus equipamentos de rede não tenham uma porta dos fundos para a NSA ou o Mossad, ou que seus celulares não explodam de repente, um dia quando alguém não gostar da opinião de seus políticos, atores políticos ou revolucionários, como quer que você os chame. Sim, esta é uma questão muito importante. Neste ponto, é difícil encontrar um crime internacional que Israel ainda não tenha cometido. Mas este tem um grande impacto, porque acho que todos nós sabíamos que potencialmente nossas chamadas no Zoom poderiam ser ouvidas,
que nossos telefones poderiam gravar o que estamos dizendo e enviar para análise, certo? Todos estávamos cientes disso, mas que essas coisas poderiam explodir e nos matar. Sabíamos, hipoteticamente, que isso poderia acontecer, mas agora vimos pela primeira vez um Estado usando um ataque como este em um adversário como sabotagem industrial massiva. E é sabotagem, certo? É um meio de guerra muito clássico. Mas é sabotagem. E é uma sabotagem muito sofisticada. Isso muda. E eu prevejo que isso mudará enormemente a forma como a segurança tecnológica será vista daqui para frente. A verdade é que apenas grandes estados com soberania tecnológica podem garantir, em um grau razoável, que isso não aconteça mais com eles. Esses são realmente apenas os Estados Unidos, Rússia e China, que podem garantir que suas cadeias de suprimentos permaneçam adequadas. Estados menores, como Suíça, Armênia, Azerbaijão e até a maioria dos estados da União Europeia, não têm essa capacidade. Não temos a facilidade. Dependemos de cadeias integradas. E a única coisa que resta fazer é tentar implementar monitoramento para pelo menos detectar esse tipo de coisa. Mas isso será uma tarefa enorme e nos deixará receosos de manter nossos telefones conosco, certo? Porque não sabemos. São essas baterias que podem explodir com pequenas bolas de metal dentro para causar ainda mais danos. Talvez já estejam aqui. Como eu saberia? Não podemos. É um evento muito chocante e mina a confiança. Isso é o pior. Mina a confiança nessas cadeias de suprimentos. Minha previsão é que o que veremos agora será um grande investimento nos próximos anos para tentar monitorar as cadeias de suprimentos e, pelo menos, reduzir a chance de isso acontecer. Mas como alguém como o Hezbollah, ou como estados pequenos querem fazer isso, eles não têm a capacidade. Nós simplesmente não temos a capacidade. Então agora todos nós temos uma espada de Damocles sobre nossas cabeças, infelizmente. Sim, quase literalmente. Isso é muito assustador. Muito assustador. E isso é simplesmente sem precedentes porque muda as regras do jogo. Israel novamente mudou as regras do jogo. O interessante é que se algo assim acontecesse com Israel, já teríamos uma guerra em grande escala, certo? Isso é absolutamente claro. Mas, por algum motivo, Israel é o único estado no mundo no momento que tem um petitinho. É o único que pode atacar embaixadas estrangeiras e sair impune, e cometer genocídio e sair impune. Então este é apenas mais um desses momentos. A coisa boa é que, no geral, 99% dos outros não estão sob o mesmo conjunto de regras. Porque se isso se tornasse uma regra geral, de que você pode simplesmente sabotar os dispositivos e telefones uns dos outros, bem, você sabe, há muitos telefones chineses no mercado dos Estados Unidos. Quero dizer, se os chineses tivessem alguma ideia, eles poderiam imediatamente prejudicar muitos americanos se quisessem fazer isso. Certo? Isso não é o que eles fazem. Este não é o nível em que esses estados competem no momento. Felizmente. Felizmente. E agora estamos falando apenas sobre tecnologia, que é algo físico e tangível. Mas, quero dizer, agora estou começando a pensar em guerra biológica. O que é possível e o que, Deus me livre, você sabe, se isso está sendo transformado em arma. Mas mais uma coisa que me interessa, porque você sabe, pela minha experiência trabalhando em grandes empresas multinacionais de tecnologia, sei que mesmo assim, mesmo essas empresas de tecnologia estavam pensando em como se proteger de ameaças governamentais e em termos de equipamentos de rede física que você compra, digamos, de uma empresa, e garantir que o tráfego dos clientes esteja seguro e assim por diante. E sabemos, é claro, a experiência da China com esse firewall chinês, que eles conseguiram criar uma internet local dentro da China. Você vê essa tendência crescendo? E você sabe se alguém está estudando isso? Por exemplo, acredito que na Rússia eles chamam essa tendência de soberania da rede. A Rússia poderia criar sua própria versão da internet.
Mas então, uma vez que você começa a ter vários países com suas próprias internets, como eles colaboram? Existe towards this thing they think for this forward. Any study in this area being done that you're aware of? I'm pretty sure there must be, but I couldn't. Tenho certeza de que deve haver, mas não poderia indicar ninguém. But this is something Isso é algo que deveríamos pesquisar minuciosamente no Google, porque tenho certeza de que as pessoas devem estar olhando para isso. Isso só vai aumentar, certo? Essa fragmentação da internet. Já podemos ver isso na forma como, você sabe, o Facebook é em si um microcosmo da internet. E o mesmo acontece com o Telegram e o YouTube. Agora, certas partes da internet estão bloqueadas, mesmo no livre ocidente, certo? RT e assim por diante. A internet se torna cada vez mais compartimentada, e isso provavelmente aumentará. A esperança que tenho é que isso também aumente o incentivo para que as pessoas criem contra-tecnologias para conectar as bolhas, certo? Counter-technologies in order to bridge the bubbles, right? Exactly, and that's where I was leading to. Exatamente. E é aí que eu queria chegar, porque uma das coisas que, por exemplo, o BRICS poderia fazer, e eu tenho pensado sobre isso, é criar um padrão tecnológico que permitiria a eles, por exemplo, porque um único país, especialmente um país pequeno como a Armênia, não pode ir até a Qualcomm ou algum fabricante de chips e dizer, eu preciso ser capaz de inspecionar seu chip. Mas se essas alianças comerciais maiores, como um bloco, criarem um padrão tecnológico e disserem, você deve nos permitir visibilidade e garantia de que sua tecnologia não contém backdoors ou coisas do tipo. Isso pode ser um papel emergente que essas organizações regionais como o BRICS podem ter influência. Não tenho certeza. Sim, o problema são os próprios estados do BRICS. Muitos deles não têm interesse nisso. Quero dizer, a China é um dos BRICS, certo? Os russos também não são famosos por terem uma internet absolutamente livre, embora sejam muito importantes. Não é liberdade, é apenas a garantia de que eles podem confiar no que a tecnologia está fazendo. Então, se eles compram um firewall, podem confiar que algum outro governo não tem uma porta dos fundos. Isso vai ser uma questão muito difícil, Vicky, porque vai chegar ao software. Basicamente, você só precisa saber se o software é, sim, se desce na pilha. Você desce na pilha, então está no software, agora está no firmware. E eu acho que há esse movimento que diz, sabe, o firmware deve ser de código aberto e você deve ser capaz de inspecioná-lo. Mas então há um nível de hardware abaixo disso. Existem duas maneiras de fazer isso, certo? Uma é o software de código aberto, para que qualquer pessoa possa inspecioná-lo e especialistas externos possam realmente monitorá-lo, e assim por diante. E a Apple tenta fazer isso, certo? A Apple tenta aumentar a confiança, dizendo, temos padrões que especialistas externos podem monitorar, portanto, confiem em nós. A segunda maneira é implementando tecnologias que, por seu próprio design, são confiáveis e inquebráveis. O exemplo aqui, que foi uma tendência há alguns anos, é o blockchain, certo? O blockchain é, em princípio, feito de uma forma que não é controlável por um único ator. Mas, infelizmente, até agora, não vimos uma grande vitória para nenhuma dessas tecnologias. Então, a única coisa que ainda nos conecta é que toda a infraestrutura de TI é construída sobre os mesmos princípios, que dependem de endereços IP e uns e zeros, certo? E tudo que é construído em cima disso se torna proprietário. A questão é, haverá uma tecnologia externa que seja, em princípio, inquebrável e inhackeável? Nem mesmo logicamente, nem mesmo por supercomputadores ou computadores quânticos, porque agora estamos entrando nesse espaço. Sim, isso é bom. Se isso acontecer, então temos uma chance. Se não acontecer, então teremos que conviver com uma internet fragmentada. E teremos que usar VPNs e torcer para que as VPNs funcionem. Mas minha previsão é que provavelmente o interesse compartilhado dos Estados Unidos, China e Rússia em garantir que as VPNs não possam mais ser usadas como são agora
será tão grande que eles provavelmente encontrarão maneiras de garantir que possam fragmentar ainda mais a internet, porque se trata de controle social. No final das contas, o que os estados querem é controle social sobre suas populações. Eles querem que outros se levantem contra seus líderes, mas não contra os seus próprios. Eles tentam jogar esse jogo uns contra os outros, o que é muito antigo. É muito antigo, mas é por isso que continuará. Concordo. Bem, obrigado por essa contribuição e obrigado, Pascal Lotas, por participar do nosso programa. Esperamos poder recebê-lo novamente em breve. Muito obrigado. Muito obrigado. Sim, foi uma conversa muito interessante. Até breve. Bem, pessoal, esse é o nosso programa de hoje. O episódio foi gravado em 18 de setembro de 2024. Estivemos conversando com o Dr. Pascal Lotas, que é professor associado de Direito na Universidade de Kyoto, no Japão. Para mais informações sobre ele e todos os outros neste programa, por favor, verifique as notas do programa em podcast.groom.org/número do episódio. Vamos lembrar de mais uma coisa. Ovig, e eu gostaríamos muito que vocês, nossos ouvintes, fossem às nossas páginas do YouTube, as páginas de vídeo, e fizessem seus comentários e nos deixassem saber suas opiniões. E também ficaríamos encantados se vocês se tornassem membros sustentadores e apoiadores dos nossos podcasts. Vá para podcast.groom.org/donate e inscreva-se para doações mensais através de um dos nossos níveis. Você poderia se tornar um Luminar Lamakun. Você poderia se tornar um apoiador Surge. Você poderia se tornar um humanitário Harissa. Adoraríamos que você estivesse em qualquer uma dessas categorias e contribuísse mensalmente. Agradecemos antecipadamente. Tchau. Tchau. Bye bye.